paz do Senhor Jesus Cristo. A você, meu irmão na fé, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Que estou eu, irmão José, mensageiro da palavra de Deus, com o propósito, por intermédio deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para estar contando as histórias da Bíblia Sagrada. Estamos aprendendo esses dias a história do profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem ousado e usado por Deus. E Deus enviou o profeta Elias com uma missão, como nós já falamos nos outros vídeos. Elias foi alimentado pelos corvos, Elias foi sustentado pela viúva, porque Elias tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra. E passaram-se mais de 3 anos, e o Senhor agora manda Elias voltar e falar com o rei Acabe. E Elias volta e conversa com o rei Acabe e convoca todos os profetas. Ele diz: convoque todo o povo ao Monte Carmelo. E os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Ou seja, 850 profetas. E Elias convoca todo aquele povo, convoca todos aqueles profetas, e todos vão ao Monte Carmelo. Louvado seja Deus. E esta passagem está em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 20 até o 46. A Bíblia diz assim no versículo 20: você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se. E você que já é inscrito, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 20. Então Acabe, o rei de Israel, convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O povo não respondeu nada porque o povo estava dividido entre Baal e Deus, entre Deus e Baal. O povo estava dividido. E assim ainda é nos dias de hoje. O povo anda dividido. O povo crê em Deus, mas tem os seus ídolos na sua casa. O povo crê em Deus, mas acredita nas suas guias. O povo crê em Deus, mas anda dividido entre 2 pensamentos. Para de andar dividido entre 2 pensamentos. Foi por isso que Elias reuniu todo o povo no Monte Carmelo, para mostrar para aquele povo que estava com as suas mentes divididas, que só havia um Deus. Só um Deus que poderia mandar chuva sobre a terra. É como diz lá em Êxodo, no capítulo 20. Olha o que diz o Senhor no versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Ou seja, não terás outros deuses, disse o Senhor. Disse o Senhor, não terás outros deuses. E o povo estava acreditando em outros deuses. O povo estava dividido. E assim o povo ainda anda dividido. O povo anda dividido tanto ainda nos dias de hoje, que crê em Deus, estão lá nos terreiros de macumba. O povo crê em Deus e anda lá consultando para ler a mão, jogando os búzios. O povo crê em Deus e anda desse jeito, dividido entre 2 pensamentos. É como se dissesse: eu vou tentar aqui. Vou tentar primeiro aqui, porque não consulta logo o Senhor.
porque só Ele é quem pode resolver todas as coisas. Só Ele é quem pode fazer alguma coisa por você, por mim e por cada um de todos nós. Amém, meus irmãos? E Elias fala isso para aquele povo e o povo fica em silêncio. O povo não fala nada. E Elias ainda continua a dizer. Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei fogo e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: boa é esta palavra. Elias propôs ali um desafio e disse: tragam 2 novilhos. Vocês escolhem um para vocês fazer o sacrifício e eu escolherei o outro. E também farei o sacrifício. Vocês vão colocar a lenha, vão colocar o novilho em pedaços sobre a lenha, mas não vão atear fogo. Eu também farei da mesma forma. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. E o povo todo concordou com esta palavra, disse: boa é esta palavra. E aqueles profetas começaram a invocar os seus deuses. Começaram a invocar ali os seus deuses, clamando, clamando, clamando. E passando-se o tempo e o tempo. E deu meio-dia e aquele povo clamando, aqueles falsos profetas clamando: Baal, Baal, será, Baal, Baal. E eles clamando, clamando. E a Bíblia diz assim no versículo 27. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e precise que o acordem. Ou seja, Elias dizia: clama mais alto, fala mais alto. Ele é um Deus, pode ser que ele esteja dormindo. Elias passou a zombar deles. E eles começaram e continuaram a clamar, clamar e clamar. E a Bíblia diz no versículo 28, e eles gritavam, e conforme o costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Ou seja, eles se retalhavam, e clamando: Baal, 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 e nada de ninguém responder. E nada de ninguém responder. E chegando a hora do sacrifício da tarde, Elias disse: agora é a minha vez. Ele disse: aproximem-se todos. Elias era um homem ousado, cheio do Espírito Santo. E Elias começou a edificar o altar que estava derrubado, porque o povo já não oferecia mais os sacrifícios. O povo já não oferecia mais sacrifícios a Deus. E Elias, ele começa a erguer o altar. Ele começa a levantar o altar e colocar o altar em ordem, colocar as pedras, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E Elias começa a levantar o altar. Elias cava em volta do altar uma vala onde se dá para colocar 2 medidas de semente para plantar. Elias cava ao redor do altar, Elias coloca a lenha, Elias coloca o novilho em cima do altar. E Elias diz assim: enchei 4 cântaros de água, ou seja, 4 jarras de água, e derrame. E eles derramaram a primeira vez. E Elias diz: derrama de novo. E eles derramaram a segunda vez. Imagine, a seca era tão grande. E Elias, um homem ousado, naquele momento ainda pedindo água para molhar o
o novilho que estava sobre o altar. Imagine, como é que vai pegar fogo, a lenha molhada? Mas quando Deus pede algo, Ele já se encarregou de todas as coisas. E Elias diz: joguem água de novo. E jogaram pela terceira vez. Você vê que Elias, antes de dobrar o seu joelho para orar, primeiramente Elias edificou o altar do Senhor. Quer ver a manifestação do poder de Deus na tua vida? Coloca em ordem o altar. Coloca em ordem o altar. Foi o que Elias fez. Ele colocou em ordem o altar. Ele edificou o altar do Senhor. E Elias agora vai fazer a seguinte oração. No versículo 36, a Bíblia diz assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra. E ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram, com o rosto em terra, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Elias fez uma oração. E a oração de Elias foi muito breve, muito rápida. Mas foi aquela oração eficaz. E Deus respondeu com fogo. E consumiu todo o holocausto. O que, vendo todo o povo, caíram com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. Porque no nome do Senhor, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar. Louvado seja Deus. E naquele momento, o povo reconheceu que só havia um Deus. E que só Ele é Deus. E que só Ele tudo pode. E Elias diz assim no versículo 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Ou seja, todos aqueles falsos profetas foram mortos à espada. Todo aquele povo agarrou aqueles profetas e levaram até o rio Quizon e mataram todos eles. Os falsos profetas que haviam enganado aquele povo durante muito tempo. E Elias agora vai falar com o rei Acabe. O versículo 41 diz assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Louvado seja Deus. Você vê que Elias fala para o rei Acabe: sobe, come e bebe,
porque ouço o som de uma grande tempestade. Mas ainda não estava acontecendo nada. Ainda não estava acontecendo nada nos céus, mas Elias já disse: eu ouço. Porque Elias estava ali por causa da palavra de Deus. Porque foi o Senhor quem falou. Como diz lá em Números, no capítulo 23, e no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo falado, não cumprirá? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto o rei subiu para comer, Elias subiu ainda mais alto, ao topo do monte, ao cume do monte Carmelo. E Elias dobrou o joelho, colocou o rosto entre os seus joelhos e começou a clamar. E disse ao seu servo, disse assim, no versículo 43, no versículo 42 diz assim: Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do monte Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Elias disse ao seu servo: Vai olhar para o oeste, para a banda do mar, e vê se tu vê alguma coisa. Ele disse: Não vejo nada. Elias disse: Volta lá 7 vezes. E na 7ª vez, ele disse: Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diz assim. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse: Uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce antes que a chuva te impeça. Ou seja, quando Elias ele falou para o rei Acabe: sobe, come, bebe, ainda não estava acontecendo nada, mas Elias estava firmado na palavra de Deus, que disse que haveria chuva. E Elias ora. É como diz no Novo Testamento, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, olha o que Jesus disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, o tereis. Ou seja, Elias acreditava em todo momento na palavra de Deus. E Elias orou com fé. Elias não duvidou da palavra do Senhor. Porque como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que o justo ele viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias disse: Vai e avisa ao rei Acabe, para que a chuva não impeça dele descer. No versículo 45, em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens, e veio o vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Ou seja, depois de tudo isso, depois de Elias ter orado 7 vezes, Elias estava em oração, acreditando em todo momento, porque o Senhor tinha enviado Elias, dizendo que haveria chuva agora sobre a terra. E Elias firmado na palavra do Senhor. E quando o rei Acabe agora vai sair e vai para Jezreel,
para dar as boas novas a todos. Elias agora coloca o seu cinto. E Elias agora vai correr na frente da carruagem do rei Acabe. Elias estava na direção de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque imagine, Elias estava correndo na frente dos cavalos. E Elias correu a ponto de correr 48 quilômetros. É como diz lá em Isaías capítulo 40, no versículo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm, não se fatigam, caminham e não se cansam. Ou seja, Elias cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus naquele momento. Elias corre na frente da carruagem do rei Acabe e vai à frente, correndo na frente dos cavalos. Imagine, porque os cavalos eles correm. Naquele tempo, os reis eles andavam, na sua carruagem eram cavalos que tinham na frente. E Elias estava correndo na frente dos cavalos, em frente à carruagem do rei Acabe. E Elias correu 48 quilômetros, porque a distância do Monte Carmelo até Jezreel era 48 quilômetros. E Elias correu bastante. É como diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão bem alto como as águias, correrão e não se fadigarão, andarão e não cansarão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós aprendemos mais uma história, mais uma passagem da Bíblia. E nós notamos uma coisa, que Deus é perfeito em tudo que faz. O próprio Senhor tinha fechado os céus para que não desse chuva. E agora o próprio Senhor faz com que volte a chover. E aquele povo reconheça que só Deus é Deus. Só Ele é o único Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só há um Deus. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Você vê que Elias diz: volta lá 7 vezes. Ele diz ao seu servo, porque 7 é o número da perfeição. Porque em 6 dias Deus fez todas as coisas e no 7º Ele descansou de suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha gostado dessa história, porque ainda tem a continuidade a história de Elias, porque é uma história extensa, é uma história grande. Nós vamos contando ela por etapa. E nós, eu creio, no dia de hoje, nós aprendemos uma coisa nova. Porque todos os dias nós aprendemos uma coisa nova. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.